Morro da Conceição, a história. Essa é a Ana e ela vai nos ajudar a contar a história do Morro da Conceição. Olá, é um prazer conhecer você. Sou moradora e especialista no morro e por isso quero ajudar você a entender um pouco como tudo começou. Antes de ser conhecido como Morro da Conceição, ele era chamado de Morro da Boa Vista. Sua ocupação deu-se, na maioria, por pessoas vulneráveis na sociedade. O bispo Dom Luís Raimundo encomendou da França uma réplica de ferro da imagem de Nossa Senhora da Conceição. A imagem da Nossa Senhora foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 1904. Em 1975 foi inaugurado o Santuário da Imaculada Conceição. E a partir de então, todos os anos, milhares de fiéis vão até o morro demonstrar sua fé através da santa. A festa tem início no dia 29 de novembro e vai até o dia 8 de dezembro. Durante a ditadura militar, o morro se tornou exemplo de resistência às opressões do governo e possuíam participação política forte, lutando sempre por aquilo que era direito nosso. Mas foi durante as décadas de 70 e 80, a partir de muitas manifestações e revoltas populares, e com a criação da Associação dos Moradores, que a população teve acesso à luz, água encanada, entre outros. E foi a partir de todas as lutas e reivindicações populares que o morro teve acesso ao direito de ter sua unidade de saúde da família, conhecida como Unidade de Saúde da Família José Bonifácio dos Santos. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre esse pedaço tão importante de Recife. Viva o SUS! Vídeo feito pelas alunas Rebeca Silvia, Tailane Gomes, Tainá Maria, Yasmin dos Santos, Tamires Leite, Rayana Ângel, Rebeca Peixoto e Ruane Garcia. Obrigada! Esta é a Unidade Básica de Saúde José Bonifácio dos Santos. Leva esse nome em homenagem a um atuante muito importante da comunidade enquanto vivo, Boninho, como era conhecido na região. Boninho deu muito de si pela evolução do bairro e não teve suas ações despercebidas pelos demais, pois a homenagem foi feita em uma reunião da Associação dos Moradores. A luta da comunidade foi grande. E você sabia que a unidade de saúde nem sempre foi assim? Pois é, ela já sofreu algumas modificações, tanto na sua localização quanto na sua estrutura. Já passou de banheiro público a centro cultural, virou posto policial e só depois se concretizou como uma unidade básica de saúde. Porém, o espaço ficou pequeno e não estava mais atendendo a demanda de serviços que a população necessitava. Então foi assim que no ano de 2010 foi criada a nova sede em um espaço mais amplo que correspondesse às necessidades da comunidade. A unidade fica localizada no Distrito 7. Ela tem como território área o bairro do Morro da Conceição e no momento tem sua abordagem dividida em duas áreas, com responsabilidade de duas equipes diferentes. A equipe 1 é responsável pelas microáreas localizadas ao lado esquerdo da praça, lado que tem como referência a moradia das freiras. Já a equipe 2 é responsável pelas microáreas do lado direito, o mesmo lado inclusive que fica o posto de saúde. Atualmente, a nossa unidade possui funcionários de posições administrativas, como recepção, porteiro, responsáveis pela farmácia e por serviços de regulação e auxiliar de serviços gerais.
Cada equipe é composta por uma enfermeira, uma médica, uma técnica de enfermagem, estudantes residentes de saúde, 5 agentes comunitários de saúde, que são conhecidos como ACS, sendo cada um responsável por uma microárea do seu lado, e uma equipe de odontologia responsável pelo suporte de 2 equipes. Lá, os atendimentos são organizados com rotinas diárias da seguinte maneira. Todos os dias pela manhã ocorre o acolhimento, o atendimento das demandas e as marcações de consultas. Nas quartas e sextas, além disso, acontecem também os atendimentos dos exames preventivos da equipe 1 e 2, respectivamente. Durante todas as tardes, exceto dias de segunda, pois ocorrem as reuniões das equipes, acontecem os agendamentos, e nas sextas temos também os testes rápidos de IST. Mensalmente, a OBS encaminha para o Núcleo Ampliado de Saúde da Família os casos que não foram possíveis de abranger, caso seja necessário, para que tenham um auxílio mais adequado. A Alpinha 24 Horas Dr. Moacir André Gomes também é uma central de apoio, pois ela conta não só com a área de atendimento emergenciais, como dos básicos também. Além dos atendimentos tradicionais, a USF conta também com grupos de organização para orientações e escuta dos moradores, tentando sempre reforçar no quesito prevenção. Temos também o apoio da Servac, que auxilia no atendimento das deficiências da região. É dessa forma que a Unidade José Bonifácio visa diariamente construir um atendimento que contribua e auxilie a população, tanto na prevenção, tratamento e recuperação do processo de saúde e doença, mas também nos mostra, segundo sua história, que é necessária a participação popular para a manutenção e construção de uma verdadeira unidade que atenda a demanda mediante as necessidades específicas de cada indivíduo, respeitando os princípios do SUS. Boa tarde, meu nome é Maria Rita e, juntamente com Maria Priscila, vou apresentar os resultados obtidos do diagnóstico de saúde da microárea 3 da equipe 2 da Unidade de Saúde da Família José Bonifácio dos Santos, que fica localizada no Morro da Conceição, no Recife. Inicialmente, eu vou fazer a apresentação física do território para vocês. Bom, o processo de saúde e doença de uma população vai estar diretamente ligada às condições de vida em que os moradores estão inseridos, tornando-se necessário o conhecimento dos riscos ambientais da microárea estudada, que esse é um fator determinante para o entendimento da situação de saúde dos cidadãos. E a partir do nosso mapa, conseguimos visualizar os problemas que podem trazer algum agravamento das condições de saúde para essa população. E esses problemas são decorrentes do acúmulo de lixo, do acúmulo da água parada no caso, do esgoto a céu aberto e um terreno baldio próximo, que podem vir a desenvolver doenças como zoonoses, as arboviroses, diarreias, entre outras, que vão ser decorrentes desses fatores. Quanto ao mapeamento de acesso, a sua importância se dá por essa ser a melhor forma de identificar as condições das ruas, do asfalto, e assim possibilitar à equipe de saúde um planejamento sobre a execução das visitas até as residências. Não é à toa que esse costuma ser o mapeamento de partida quanto aos outros. Na nossa microárea estudada, identificamos uma grande quantidade de escadarias e ladeiras, devido ao seu relevo acidentado, o que pode dificultar o acesso para idosos e para deficientes físicos. Agora eu vou apresentar para vocês o mapa de equipamentos sociais. E o que seriam esses equipamentos sociais? Eles vão ser os elementos que atendem às necessidades específicas de cada município, como, por exemplo, comércios, escolas, igrejas, até as unidades de saúde mesmo são consideradas como equipamentos sociais, os locais destinados ao lazer, e entre outros. A análise desse tipo de mapa tem por objetivo auxiliar no processo do diagnóstico local e identificar os problemas de saúde da população que podem ser determinantes ou condicionantes através desses espaços. E observando o nosso mapa, torna-se evidente um número significativo de comércios que atendem a essa população, onde possivelmente servem como a fonte de renda e sustento para as famílias dessa região.
Temos também uma praça, que é considerada como área de lazer, e uma escola de ensino fundamental. E fora da área de abrangência da microárea 3, mas dentro do território da unidade de saúde da família, encontram-se dois equipamentos sociais que são muito importantes para a população, que é o Santuário da Nossa Senhora Imaculada e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ambos representam a forte religião e a fé defendida por essa população, que também propiciam uma movimentação da economia e do comércio na época de festa do morro, e fornecem também os centros de apoio localizados na região próxima à nossa microárea. Quanto aos dados domiciliares, eles nos mostram os principais indicadores que permitem análise dos desafios e necessidades do território, o que contribui para a determinação da criação do nosso diagnóstico. Quanto à água para o consumo humano, foi possível observar que a água mais consumida é a mineral. Em seguida, temos a filtrada e, em terceiro, a clorada. A minoria não informou ou não tem tratamento. Esses indicadores eles são bons e importantes para identificar quais os problemas de saúde que podem surgir na população. Portanto, o que visualizamos de mais alarmante é decorrente das taxas de água para consumo de forma filtrada e clorada, que não são de qualidade suficiente para a ingestão humana e que podem ser causadoras e agravantes de diversas enfermidades. Quanto ao abastecimento de água, ele apresenta dados até animadores, na sua maioria, porque quase que 100% das pessoas da microárea possuem água encanada e baixíssimos índices de não informados ou outro tipo de abastecimento. Sabendo que, como eu já disse antes, o consumo dessa água sem um tratamento adequado está ligado à causa de doenças como parasitoses, diarreias e, em casos mais graves, pode propiciar o aumento das taxas de mortalidade infantil. E isto é, ainda hoje, infelizmente, um reflexo geral do Brasil, pois o acesso ao abastecimento de água é uma questão que pesa no combate às doenças, por ser precário e ainda ter a permanência de muitas pessoas sem um abastecimento essencial nas suas residências. Portanto, é necessário o investimento no saneamento básico, principalmente voltado para uma qualidade na rede de distribuição da região, tendo em vista a importância da água para o cumprimento de ações preventivas de saúde, uma vez que o acesso à água potável aumenta a expectativa de vida e diminui os gastos públicos na área da saúde, além de combater as mortes que poderiam ser evitadas. Somadas ao consumo e ao abastecimento de água, onde ambos refletem e indicam dados sobre o saneamento básico, que é de suma relevância para a saúde, as condições sanitárias e a forma de escoamento dos banheiros ou sanitários indicaram números significativamente altos dentro dessa população, que vão ser direcionados à fossa séptica e à fossa rudimentar, e um número bem reduzido quanto à população que tem seu esgoto ligado à rede coletora, o que é preocupante, pois essas fossas, tanto a rudimentar quanto a séptica, podem desencadear a contaminação dos lençóis freáticos, que vão introduzir agentes infecciosos na água de consumo dessa região. Essas fossas sépticas deveriam funcionar apenas como um paliativo temporário, e o ideal seria mesmo que todos os domicílios estivessem conectados à rede coletora de esgoto, porque o descarte correto e seguro dos dejetos é um fator básico na luta contra muitas doenças infecciosas. Agora, Maria Priscila vai continuar a apresentação com os dados individuais. Boa tarde, eu sou a aluna Maria Priscila e irei continuar a apresentação das famílias, a partir dos gráficos de dados individuais, obtidos do Diagnóstico de Saúde da Microárea 3, Equipe de Saúde 2, da Unidade de Saúde da Família José Bonifácio dos Santos. As pesquisas foram feitas através de 438 indivíduos cadastrados. Aqui nós vemos o gráfico de faixa etária por sexo, também conhecido como pirâmide etária, que são indicadores populacionais e nos permite a análise dinâmica populacional em relação à faixa etária e dividida por gênero. E ela nos informa sobre natalidade, idade média da população e longevidade.
Nessa pirâmide da microárea 3, nós podemos perceber que a população predominante são de adultos, economicamente ativa, e é uma população predominante feminina, que a taxa de natalidade é baixa e a taxa de mortalidade é alta. Nascem mais pessoas do sexo masculino e também morrem mais pessoas do sexo masculino, o que indica que mais mulheres envelhecem e que os homens morrem mais cedo. Os dados de raça-cor foi representado pelo gráfico de setores, que nos mostra que a maioria dos indivíduos se autodeclaram pardos, seguidos de uma minoria que se autodeclaram brancos e pretos, o que concorda com a pesquisa feita pelo IBGE, que mostra que há um crescimento de pardos e negros, neste caso, de pardos em comparação com a população branca. O gráfico de escolaridade nos mostra que a maioria da população está no ensino fundamental e a segunda maioria no ensino médio. Mas que o percentual de analfabetos é quase nulo, mas que mesmo assim a maioria deles não ultrapassaram o ensino fundamental. Também nos mostra um baixo percentual de cursos superiores, o que alerta para a necessidade de mais investimentos e incentivos para que haja uma evolução acadêmica dentro da população. Já o gráfico de situação de saúde nos mostra que na população existem pessoas portadoras de doenças crônicas, mas que, como hipertensão e diabetes, mas que na sua maioria as pessoas são usuárias de álcool e fumante, sendo 31% da amostra usuária de álcool e 30% fumante, o que significa números preocupantes e alarmantes, porque, segundo a OMS, não há um limite para o uso de álcool, e o dano à saúde só aumenta com a quantidade consumida. Também que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Ou seja, esses números são bem preocupantes, porque podem gerar diversos problemas à saúde, ou até a morte. E aqui é o infográfico, que é um material de educação em saúde, que foi construído pelo grupo e a partir da situação epidemiológica do município de Recife. É um material de conteúdo informativo que, neste caso, tem a finalidade de exibir dados e sintomas para a identificação de doenças como chikungunya, dengue e zika. Foi construído a partir do tema arbovirose, uma vez que existem números alarmantes de casos no município de Recife, em Pernambuco. Também mostra medidas de cuidado e prevenção para que a própria população possa tomar medidas de cuidado e também incentiva a população, em caso de sintomas, para procurar uma unidade de saúde mais próxima. Olá, meu nome é Rayana, eu sou aluna da Universidade de Pernambuco e hoje eu vou estar mostrando para vocês o resultado do diagnóstico da situação de saúde da microárea 1, da Unidade de Saúde da Família José Bonifácio dos Santos, no Morro da Conceição. Inicialmente, eu vou estar fazendo a apresentação física do território, começando pelo mapa de acesso. O que a gente vê de cara é que o acesso à microárea 1 ele é bastante complicado. Isso porque são poucas as ruas que possuem pavimentação completa ou acesso para carros, ônibus e afins. Em sua grande maioria, são ruas parcialmente pavimentadas e sem acesso a carros. O que, agregado com a grande quantidade de escadarias dentro do morro, dificulta bastante a locomoção de idosos, de pessoas com deficiência, além da questão de mobilidade e acesso do morro. Em seguida, temos o mapa de equipamentos sociais. Por equipamentos sociais, entendemos aqueles locais de uso coletivo da população. E dentro da microárea 1, a gente precisa falar sobre os equipamentos sociais de cunho religioso. Eles são bastante presentes, isso em virtude do processo de ocupação do morro. Além disso, é muito presente também os comércios e as mercearias dentro dessa microárea. Porém, a gente precisa dar destaque ao Palácio do Samba, da Galeria do Ritmo, escola de samba no morro, que tem quase 55 anos de existência. E, por fim, temos o mapa de riscos ambientais. Como riscos ambientais, a gente listou algumas coisas que a gente observou, como o lixo acumulado nas escadarias,
a presença de muitos mosquitos, esgoto a céu aberto, vegetação rasteira, entulho, e tudo isso tem uma série de consequências, né? E essas consequências, em sua grande maioria, são a ocorrência mais frequente de zoonoses, arboviroses e doenças bacterianas. Olá, eu sou Ruane e vou fazer a apresentação dos dados domiciliares. Bom, quanto ao gráfico de abastecimento de água na microárea 1, consegue-se ver que cerca de 99% da população diz estar ligada sim à rede de encanamento e apenas 1% não informou, o que é um indicador positivo, já que a grande maioria está ligada à rede de abastecimento de água. Já no gráfico de água para consumo, encontramos dados alarmantes, pois grande parte da população faz uso de água filtrada e clorada para o consumo, o que pode ser perigoso à saúde, já que essa prática aumenta os riscos de contaminação. Porque, por muitas vezes, essa água não fica de fato própria para o consumo. Nós vemos também que apenas uma pequena parcela da população tem acesso à água mineral, que é a água ideal para o consumo humano. Bom, já no gráfico da forma de escoamento dos banheiros ou sanitários da microárea 1, o que nos chama a atenção é que o número das fossas rudimentares é 3 vezes maior que o número das fossas sépticas, o que significa que não possuem nenhum tipo de tratamento e acabam correndo o risco de contaminação do solo. E também nos chama a atenção que nenhum dos domicílios alertou dizer que faz parte da rede coletora de esgoto. Agora, eu darei início à apresentação dos dados individuais. Bom, quanto ao gráfico de distribuição de sexo por faixa etária, nós podemos ver que há uma predominância do sexo feminino, que equivale a 60,08% da população. E quanto ao sexo masculino, 39,92% da população. Nós também podemos analisar que essa pirâmide etária é uma pirâmide em transição, onde a maioria da população é jovem e adulta, e também podemos ver que existe uma diminuição gradativa da taxa de natalidade. Temos também o gráfico de autodeclaração de raça-cor, onde 58% das pessoas se autodeclararam pardas, 25% das pessoas se autodeclararam brancas, 15% das pessoas se autodeclararam pretas e apenas 1% da população se autodeclarou amarela. Com relação aos níveis de escolaridade, nota-se que uma grande parte da população não informou o seu nível de escolaridade, o que dificulta uma análise clara dos dados, mas também nota-se que há uma discrepância na situação escolar, onde a quantidade das pessoas que estudaram até o ensino superior é apenas metade daquelas que estudaram até o ensino médio. Quanto ao gráfico da situação saúde, é possível ver que um grande número de pessoas possui hipertensão arterial, logo seguido pelos índices de maior ocorrência, que são diabetes e o uso de bebidas alcoólicas, e também nota-se a presença de casos de acidente vascular cerebral e derrame. Logo, a atenção básica será de extrema necessidade na atuação da promoção da saúde. Em 2020, tivemos um grande aumento no número de casos de arboviroses, isso já dentro da pandemia do Covid-19. Portanto, foi necessário a produção de um infográfico, com o intuito de informar o que são e como prevenir as arboviroses. No Recife, as 3 principais arboviroses são a dengue, a chikungunya e a zika, tendo sintomas muito parecidos e algumas vezes podendo ser confundidos. Seus principais sintomas são febre, dor de cabeça, dor na musculação, dor nas articulações, além de fadiga, vermelhidão na pele e nos olhos. E em casos mais graves de dengue, podendo ocorrer o choque hemorrágico. Portanto, que atitudes podem ser tomadas para a prevenção de arboviroses? Manter sempre quintais e áreas externas limpas e secas. Recolher objetos que possam acumular água, como pneu velho, latas, recipientes plásticos e tampas de garrafa. Além disso,
Fazer o descarte do lixo residencial em locais fechados. E verificar se todos os recipientes de água ou reservatórios estão fechados e lacrados.